Beleza. Disse o Senhor a Moisés: Tale 2 tábuas de pedra semelhantes à primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam na primeira tábua que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo no alto do monte apresentei-se a mim. Apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar nenhum, em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Eita, foca. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes à primeira, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas da pedra. Então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, e rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais. Até a terceira e quarta geração, imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Falam que ele é gago, né? Mas não falam nível. Tentar fazer menos. Aí, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautela-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para o qual você está indo, pois neles se tornaria uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre suas colunas sagradas e corte seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para que não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses, eles oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-los a comer do seu sacrifício, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituir também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre as festas de pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhes ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compadeça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa de encerramento da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens do seu povo compadecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você, e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma de sacrifício à festa da Páscoa, até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Ele já falou. Caraca, acho que repetiu. Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Ele escreveu nas tábuas da palavra da aliança, os 10 mandamentos. Eu sei que a Bíblia se repete, mas eu não lembrava. Eu achei que eu estava lendo a mesma coisa, mas realmente se repetiu. O contexto era outro. Era a mesma coisa, ele estava falando lei, né? Mas antes era para todo o povo ali, agora ele está escrevendo. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que ele havia ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia.
Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso, consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam o fogo em nenhuma das suas casas no dia desse sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. E não, peraí, disse Moisés a toda a comunidade de Israel. Mas foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina de entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando se servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda de encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro, todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, pele de carneiro, tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentavam ofertas de prata ou de bronze trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também o trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias de azeite de oliva, para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze,
para talhar e lapidar pedra e entalhar madeira de todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordados de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Acho que isso daqui foi tudo que o Moisés falou? Foi, acho que foi. Aí continua. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do seu santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que para os israelitas tinham trazido para a obra da construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita uma proclamação a todo acampamento. Aí eu não vou ler como Moisés, que até cansa. Alguém proclamou, então a pessoa foi lá na frente e falou o que Moisés falou. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois aquele que já havia recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os quais querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna, do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna. Do segundo conjunto, as laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelo de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas no conjunto e outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna, em um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para uma tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima desta uma coberta de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura, com dois encaixes paralelos um ao outro, e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado do norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas uma só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado do tabernáculo, 5 para o outro lado e 5 para o outro lado ocidental. Na parte de trás do tabernáculo, fizeram travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio da armação. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino trançado e os fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada das tendas, fizeram uma cortina de linho fino trançado e fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Fizeram-lhe 5 colunas com ganchos e revestiram de ouro as partes superior e lateral da coluna, e fizeram de bronze as suas 5 bases.
Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-a aos seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudessem ser carregadas. Fez a tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham asas estendidas para cima. Cobrindo com eles a tampa, estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. É mesmo curioso, que aqui a descrição é exatamente como meio que tinha falado antes, né? Aí por isso que fica também bem parecida a coisa. Porque a gente literalmente leu como é que era para ser feito e depois Deus escreveu para o povo ler como eles fizeram. Bem interessante. Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez com moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos que estavam com seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro, e de ouro puro. Fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebida. Ah, e oferta de bebida, interessante também, não lembrava disso. Se derramavam ofertas de bebidas. Aqui veja o número, então deve ter falando sobre isso. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços, cada uma com botão e flor. E 3 taças com formato de... Não, e 3... amêndoa no braço seguinte, cada uma... eu li errado. 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos seus 6 braços, que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro. Tudo feito de ouro puro e batido. Caraca, e eles pegaram pedindo aos egípcios. Fez o ouro puro, suas 7 lâmpadas e seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu-as de ouro puro, a parte superior, todos os lados e as pontas e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro, de cada lado do altar, abaixo da moldura para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para unção, e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. O incenso que não pode fazer, né? Glória a Deus, aleluia. Que só podia fazer para a Arca da Aliança. Glória a Deus. Caraca, isso me cansa muito. Muita descrição.